Povo, tudo bem com vocês, galerinha do segundo ano? Vê só, hoje nós estamos dando início ao que é o conteúdo da segunda unidade, certo? O segundo bimestre. Então, tudo que a gente viu até então foi do primeiro bimestre e daqui para frente vai ser tudo relacionado à segunda unidade, certo? As atividades, prova, etc. E aí a gente não mais, né, já trabalhamos urbanização brasileira, urbanização mundial, impactos ambientais. E a proposta agora, daqui para frente, nós vamos estar vendo atividades agropecuárias, certo? E quando a gente fala de atividades agropecuárias, é tudo que está relacionado ao campo, tá? Ao ambiente rural, o que é que esse ambiente rural produz, por que produz, como produz, aí, o histórico de tudo isso. Então, de certa forma, a gente vai estar vendo isso hoje na próxima aula, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, né, como nós estamos tratando de uma agricultura mais contemporânea, quando eu falo contemporânea mais atual, a gente vai ter aí uma série de tecnologias que vão auxiliar nisso. Então, quando eu coloco essa foto aqui com drone, tá? É justamente para vocês ficarem alerta que o drone ele é uma forma de monitorar essas agriculturas em grandes, quando eu falo monitorar, eu estou falando de áreas grandes, certo? E hoje a gente tem um uso muito intenso, né, de agrotóxicos que são utilizados nesse setor da agropecuária, que começa quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Atualmente esse mercado de agrotóxicos ele movimenta bilhões de dólares por ano, né? Já que ele está associado à agricultura, que é um ramo que dá muito dinheiro. E o uso desses agentes nocivos aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, ele tem uma série de impactos ambientais, certo? Então é isso que está se falando mais atualmente. E aí o que é que acontece? A ONU, em 2010, né, a Organização das Nações Unidas, ela anunciou que a população urbana, enfim, isso a nível mundial, tá, ultrapassou a população rural, né? Mas o que é que acontece? A gente viu lá em urbanização que essa questão do aumento populacional, do aumento das grandes cidades, ela não se dá de forma igual no mundo, né? A exemplo do Brasil, que a gente só foi ter a urbanização muito forte aqui depois de 1950, né? Enquanto que no mundo, lá na Europa, já estava começando no século XVIII, com a Revolução Industrial, certo? Bom, mas voltando aqui, passando para esse gráfico, então fica muito claro para vocês entenderem o momento em que a população mundial urbana ultrapassa essa população rural, certo? Quando eu falo mundial, nós estamos falando de todos os lugares. Então esse gráfico aqui, né, mostra muito bem para vocês essa evolução em 2010, quando há essa ultrapassagem aqui, certo? Bom, as atividades agropecuárias elas fazem parte do setor primário da nossa economia, né? Nós temos três setores: setor primário, secundário, terciário. O primário está relacionado à agricultura, certo? Que há uma relação entre a sociedade e a natureza, né? Porque é algo que é produzido no campo, mas é algo que é produzido no campo para atender a uma sociedade, né? Quem é que precisa desses alimentos, certo? E aí o que é que acontece? Também essas atividades elas são de formas bem diferentes em várias partes do mundo, tá? E também nós vamos ter aqui aspectos, né? Aspectos físicos ambientais e as condições climáticas, se o solo é adequado ou não, tá? Isso também vai ser diferente nos vários lugares do mundo. A tecnologia disponível, os hábitos alimentares, né? E a comercialização, certo? Então, algumas coisas que ao longo desse capítulo a gente vai vendo. Essa fotografia aqui é só mostrando para vocês, né, uma grande propriedade, a diferença de uma grande propriedade com a utilização das máquinas para uma propriedade de produção familiar mais pequena, certo? Bom, aonde é que está a origem desse desenvolvimento agropecuário, certo?
não é de hoje, certo? A população desde de seu início, né, há milhares de anos atrás, quando ainda era nômade, a população já necessitava de alimentação, certo? E o desenvolvimento dessas atividades agropecuárias foi importante por quê? Porque fez com que a humanidade ela fosse se sedentarizando, ou seja, eles passaram não mais a ser nômades, né? Tendo que estar viajando de um lugar para outro, e se fixaram em um lugar e começaram a produzir, certo? E aí o que é que acontece? Eles aproveitaram aonde, ó? As várzeas dos rios, né? Que são as áreas mais férteis. E assim começaram a se fixar, né? Tanto que as cidades, as próprias cidades, elas começam a surgir próxima aos rios justamente por conta disso. E a gente viu isso lá em urbanização, né? Bom, nós temos aqui as primeiras sociedades, né? A mesopotâmica, a egípcia. Isso aqui eu vou estar passando porque é algo que vocês também veem lá em história, certo? Passado esse primeiro momento, né, nós depois vamos ter a Idade Média e depois a passagem para a Idade Moderna, certo? E é aqui onde a gente já vai ter o interesse, ó, do sistema capitalista e do lucro, certo? E aí a produção no campo, na Idade Moderna, depois da Idade Média, passou a ter um objetivo de acumular riqueza, certo? E, bom, aqui no nosso continente, América especificamente, né, nós vamos ter grandes cultivos de monocultura. Quando eu falo de monocultura, é um tipo só de cultura plantada em grandes extensões de terra. Então, a gente vai encontrar mais atualmente milho, soja, certo? Isso só como exemplo, tá? E aí, com esse capitalismo, né, ele foi transformando esse mundo rural. E esse marco começa justamente aonde? Na Revolução Industrial, certo? Lá no século XVIII. E aí, porque começou a ver o seguinte, com o êxodo rural, né, os camponeses eles começaram a sair das suas terras e trabalhar nas indústrias, na cidade, e depois da Revolução Industrial, a gente vai ter um outro marco importante, que é na Segunda Guerra Mundial, certo? Que isso começa a se aprofundar mais ainda, essa transformação no mundo rural, a chegada da tecnologia. Nós vamos ter aqui a Revolução Verde, eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, a Revolução Agrobiotecnológica, tá? Então é tudo que a gente está vivenciando aí de mais atual, de 1950, 70 até agora, certo? Bom, aqui é só uma fotografia, né, de um trabalhador no ambiente rural. Nós temos aqui também mais dois exemplos de monocultura, tá? Um tipo só de atividade né, no ambiente rural. Então isso é muito comum nas grandes propriedades. Então veja que aqui nós temos o uso de tecnologias, né? Mas aí nós temos também um problema ambiental. E que problema ambiental vocês poderiam ver aqui nessa foto? Nós estamos vendo o solo aqui, ó, se abrindo. A longo prazo, isso aqui vão formando enormes buracos, que são os chamados processos erosivos. Esses processos erosivos, gente, é um processo natural, mas com a intervenção humana ele tende a se intensificar. E isso é muito prejudicial para o solo, tá certo? Bom, a Revolução Verde, o que foi que nós tivemos aí de interessante, né? Nós tivemos a substituição de cultivos tradicionais, a diminuição da biodiversidade, porque no que a gente tem um tipo de agricultura que usa tecnologia, eu não estou dizendo que isso é ruim, certo? É bom porque aumenta a produção, etc. Mas no que a gente tem um uso muito grande de agrotóxicos, a gente vai ter uma perda na biodiversidade. Isso tanto das plantas em si, das árvores, porque vai ser necessário mais áreas com desmatamento, como dos animais silvestres, por exemplo, certo? Quando eles entram em contato com esse agente nocivo, enfim, tá? Bom, e aí, né, a Revolução Verde, ela também tem outra questão, que ela não foi capaz de combater a fome no mundo, né? Ela veio com esse discurso, e a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem o objetivo também de
de combater a fome no mundo, mas depois se viu que o problema da fome no mundo não é que não tem alimentação, e sim é a distribuição dela, certo? Por quê? Porque é desigual, tá? E, bom, esse ponto aqui, de certa forma, eu já adiantei, né, para vocês. Só para vocês terem uma ideia, atualmente estima-se, 795 milhões de pessoas, né, no mundo vivendo em situações precárias em países subdesenvolvidos, certo? E aqui é só um mapa mostrando para vocês esse índice, né? Índice global da fome. Então, nós temos aqui nos países industrializados, veja, dos países não industrializados, mas nós temos as áreas onde o índice é baixo. Veja que aqui no Brasil é relativamente baixo, mas a situação onde é séria, alarmante e grave, a gente vai encontrar onde? Aqui, ó, no continente africano, né? A situação mais confortável é aqui mais ao norte da África, tá? Então, esse material, como vai estar disponível para vocês, vocês podem estar conferindo aí direitinho, tá bom, gente? E é isso, obrigadão mais uma vez pela atenção e até a próxima, tá bom? Qualquer dúvida, deixa teu comentário lá que eu respondo todo mundo, certo? Tchau, tchau.